Ok, então vamos começar aqui. Mais uma vez, boa tarde. Eu sou o monitor de arquitetura de computadores, para quem chegou agora. Me chamo Pedro Botelho. A gente já se comunicou lá no Telegram. E hoje vai ser a primeira monitoria do semestre. Eu vou resolver algumas coisas aqui de problemas de sistemas numéricos. Alguns alunos me reportaram que vocês tiveram algumas dificuldades, algumas questões sobre as aulas dessa semana. Então vamos começar aqui pelo básico, que são sistemas numéricos, que é por onde começa o estudo da arquitetura de computadores. Eu vou trazer aqui 4 sistemas básicos de numeração, como está descrito na imagem: sistema decimal, sistema hexadecimal, sistema binário e sistema octal. E a gente vai fazer umas conversões entre eles e fazer uma conversa divertida aqui. É um assunto bem legal. A questão das operações, a questão das conversões. Nessa aula eu vou apenas mostrar conversões, eu não vou fazer somas, não vou fazer subtração, porque isso é um assunto um pouquinho mais complicado. Primeiro, para você saber fazer somas, saber fazer subtrações, você tem que saber como faz a conversão. Você tem que saber como é o processo de você chegar de um sistema decimal até um sistema hexadecimal, por exemplo. Você tem que saber disso. Então vamos começar aqui. Começando aqui sobre a etimologia dos sistemas de numeração, né? Um sistema de numeração ele é basicamente um conjunto de algarismos que eles têm uma certa organização para que eles sejam representados. Então a gente pode representar diferentes sistemas de numeração com às vezes os mesmos algarismos, só que com diferentes organizações. É meio difícil de entender, mas imaginem que a gente tem um de símbolos, conjunto de símbolos, e dependendo da forma que a gente organiza esses símbolos, a gente consegue formar diferentes sistemas de numeração. Então, vocês lembram do sistema romano, que a gente estuda lá pelo terceiro ano do ensino fundamental? O sistema romano ele utiliza símbolos do alfabeto, né? A gente tem, por exemplo, o VI, né? VI é o quê? VI é o 5. A gente tem o X, X é o quê? É o 10. Então a gente consegue, a partir de organização de símbolos, né, que a gente chama de algarismos, no estudo de sistemas numéricos, por meio dessa organização a gente consegue fazer a representação de um sistema de numeração. Então, por meio de uma organização, por meio de um método de escrita específico, a gente consegue fazer a descrição de um sistema de numeração. Espero que não tenha ficado muito obscuro, né? Mas é importante a gente saber disso. Então, resumindo, a definição de sistema de numeração a gente consegue o fato da gente conseguir organizar símbolos de uma certa forma que a gente consiga fazer uma representação utilizando esses símbolos. Também a gente consegue fazer a representação de vários símbolos, né? E com esses símbolos a gente consegue dar sentido a eles utilizando um sistema de numeração. Se ficou meio confuso agora, vocês vão entender lá na frente. Um pouco daqui a alguns 2 minutos. Então, vamos com calma, né? Vamos tentar ir com calma. Vocês podem ter visto aí que eu escrevi aqui: método de escrita, contexto. O que tem a ver isso, né? Então, dependendo da forma que você escreva números, né? Você vai estar inserido em um contexto. Para vocês que estão começando agora, pode estar achando estranho porque a gente vem do ensino médio, a gente vem sabendo várias operações matemáticas, só que a gente utiliza aqueles números no contexto matemático. Agora a gente vai estar utilizando números no contexto computacional. E aí nesse contexto a gente tem vários sistemas de numeração que vão representar um contexto específico. O contexto que você está inserido, você vai mexer com computadores. Você não vai utilizar sempre o sistema básico que a gente vem do ensino médio, que é o sistema decimal. A gente vai utilizar outros sistemas: binário, octal, hexadecimal. Eu coloquei aí embaixo como números são vistos nos sistemas que a gente tem, né? A gente pode representar um sistema utilizando idiomas. A gente pode representar, por exemplo, o número 11. A gente representa em romanos, algarismos romanos, como xi. No sistema decimal, que é o sistema que a gente viu no ensino médio, no ensino fundamental, a gente vê 1, né? Dessa forma a gente consegue representar 11 em decimal. Utilizando a gramática portuguesa, a gente consegue
representar 11 utilizando letras 11 e em inglês 11. Dessa forma a gente consegue representar uma mesma coisa de 4 formas diferentes. Então vejam só que a gente consegue organizar uma representação com um método de escrita inserido em um contexto e por meio de diferentes símbolos a gente consegue representar a mesma coisa. Espero que tenha ficado claro que a gente consegue representar a mesma coisa, no caso o 11, nesse caso é de 4 formas diferentes. Se eu fosse listar aqui todos os sistemas de numeração, as línguas, né, que a gente pudesse representar o número 11 nelas, eu ia passar o dia inteiro aqui, né? E sem falar que eu não sei de todas. Então, resumindo tudo o que eu falei, um sistema de numeração é um conjunto de números representado por numerais de uma forma consistente. Como assim? Eu consigo, de uma forma consistente, de uma forma estática, eu consigo representar um conjunto de números com numerais, com símbolos. Então, de novo aí, pegando lá do exemplo anterior, o numeral 11. Antes eu vi que em decimal 11 era 11, né? Só que a gente não tem só o sistema decimal, a gente tem o sistema octal, binário, hexadecimal. Então, olhando para os outros sistemas, a gente pode ver que dessa forma a gente consegue representar o número 2 em romano. O 2 no romano ele é 2 tracinhos assim, né? Que relembram um I do alfabeto. Isso aqui em romano ele pode ser visto como 2. Em binário, isso aqui na verdade é 3. Em decimal é 11. Em hexadecimal, 1 não é 11, na verdade em hexadecimal é 17. Então, a gente, dependendo do conjunto numérico, a gente vai ter diferentes valores para uma mesma representação. É isso aí. Por exemplo, lá no nosso conjunto da gramática simples aqui, ó, eu falei que 11 é esse valor aqui, né, 11 em português. Só que se eu colocar II no caso aqui em português, e eu disser assim, isso aqui não é romano, isso aqui é só português normal, não vai ter sentido algum, né? Então, a gente tem que inserir de uma forma correta, a gente tem que saber representar utilizando aquele conjunto. Então, duas coisas que são importantíssimas no sistema de numeração é os símbolos e as posições que esses símbolos assumem num sistema de numeração quando você vai representar um valor. Então, de novo, utilizando algoritmos romanos, que é o que a gente viu, assim várias vezes no decorrer da nossa vida, a gente tem 7 símbolos no algoritmo romano, que é o I, o V, o X, o L, o C, o D e o M. O I vale 1, o V vale 5, o X vale 10, o L vale 50, o C vale 100, o D vale 500 e o M vale 1000, né? Eu fiquei na dúvida aqui quanto eu dei. Desculpa. E a posição desses algarismos importa. Então, dependendo da forma que você faz o seu número romano utilizando algarismos romanos, vai diferenciar baseado na posição. Então, você já vê aí que aquela afirmação que eu fiz antes ela é totalmente válida. Quanto à importância de símbolos romanos e das posições que eles assumem, né? Então, se eu tenho, por exemplo, VI, no caso, eu tenho 6. Mas se eu tenho IV, eu tenho o quê? Eu tenho 4. Então, dependendo da forma que você posiciona os algarismos, você tem um número diferente, número final. Entendido até aqui, pessoal? Essa parte foi só uma introduçãozinha pra gente ver. Espero que tenha ficado tudo entendido. Alguma dúvida até aqui? Algum comentário interessante? Não, é de boa. Pronto, isso aqui é coisa simples. Vocês com certeza viram isso aqui na terça-feira. Isso aqui é só pra deixar fresco. Então vamos começar aqui pelo sistema decimal. É importante que a gente comece de baixo e a gente vai montando uma pirâmide de conhecimentos até a gente chegar no topo, que é o que a gente quer. Então vamos começar, vamos fazer uma base. Peraí, eu tenho uma dúvida. Opa, na hora, meu filho. Diga aí. Desculpa interromper.
Ele falou alguma coisa sobre notação posicional, se eu não me engano, o nome era assim, notação. Alguma coisa posicional e não posicional. No posicional, ele deu o exemplo do 735, alguma coisa assim. E o não posicional, ele deu o do número romano. Aí eu ainda estava com dúvida em relação a isso. Hum. É o seguinte. Porque. Hum. Ah, tá, vai. Pode dizer, vai, diz aí. Não, não, eu acho que deu pra entender. É o seguinte, não posicional é uma coisa bem abstrata, assim, no meu ponto de vista. O romano, ele é posicional até um certo ponto, porque vai ter alguns poucos números que você vai ter que a posição importa, entendeu? Agora, se você tem, por exemplo, XX, o XX ele é não posicional, né? Agora, o VI, ele é posicional. Porque, tipo, se você coloca o XX, por exemplo, que você tem 20, se você trocar a posição dos X, não vai mudar alguma coisa. Agora, se você pegar o VI e você trocar a posição dos símbolos, aí vai mudar alguma coisa, né? Então, é questão de ponto de vista. No meu ver, é questão de ponto de vista. Essa questão de posição. Mas quase sempre é posicional. Quase sempre é posicional. É só nesses casos específicos dos romanos que você vai ter essa questão de você ter, por exemplo, o V, que é 5 e o I é um. Se você colocar o número um antes do 5 vai quer dizer que você está diminuindo, por exemplo, um do 5. Aí você tem o 4. Agora se você bota depois, você vai estar somando, você tem o 6. Então, o professor falou com certeza está certo, mas é questão de você saber distinguir quando é posicional e quando não é. No caso, XXX sempre vai ser não posicional, porque é 30 de qualquer forma. Não importa como você mapeia os números. Entendido o que eu quis dizer? Entendido? Sim, entendi. Obrigado. Beleza, Augusto. Vamos continuar. Vamos agora para o sistema decimal. O sistema decimal é o sistema que a gente utiliza no cotidiano, quando a gente faz uma continha lá, quando a gente vai fazer uma forma de Bhaskara, sei lá, qualquer coisa. Na matemática a gente utiliza o sistema decimal. Quando a gente vai brincar de esconde-esconde, a gente conta de 1 a 50 utilizando o sistema decimal. Eu nunca vi alguém contar de 1 a 50 utilizando o hexadecimal. É meio esquisito. Bem, eu já vi, né? Mas não nesse contexto. Lembrei do contexto. Tudo é inserido no contexto. E o sistema decimal, assim como todos os sistemas que eu vou mostrar aqui, é posicional. Então, dependendo da forma que você posiciona um algarismo, ele vai estar significando alguma coisa. Então, eu coloquei aí o exemplo do 12, né? Então, se eu pegar o 12 e eu trocar o 2 com 1, você vai ter 21, que é um valor totalmente diferente de 12. Ele tem os mesmos algarismos, só que posicionados de uma forma diferente, eles vão formar um outro número, formar um novo número. E decimal vem de base 10. A base 10 ela significa que eu tenho 10 algarismos para usar. Eu tenho do 0 ao 9. Eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 10 algarismos que eu posso dizer matrizes, né, que eles dão origem a novos números. São os algarismos decimais no sistema decimal. Eu tenho 10 algarismos à minha disposição e cada algarismo representa uma casa decimal. No caso, eu tenho, por exemplo, o valor 3. 3 ele utiliza só um símbolo decimal. Ele é uma unidade. Se eu pegar o 3 e colocar um zero aqui, eu vou ter uma dezena. Vou ter 30. Se eu tenho 300, eu tenho uma centena. Então, dependendo dos símbolos utilizados e da posição assumida, vou ter nos valores utilizando os símbolos matrizes, né? Os símbolos normaisinhos. Alguém disse alguma coisa aqui. Meu filho, é isso aí. Então, basicamente, como eu falei, né? Tudo tem um contexto. Então, tudo se baseia em um contexto, se baseia nos símbolos que você tem à disposição e na posição que eles assumem. E você tendo essas três coisas, contexto, símbolos e posição, você tem um valor final. Então, olha pro 300 aqui. Opa, diga aí. Pode dizer. O decimal, ele tá escrito que ele é um sistema posicional, certo? Sim, senhor. Tipo, se você trocar o 15
botar o 5 na frente, vai ser outro resultado. Sim, senhor. Mas e no caso do 11, 22, 33, etc? É, segue a mesma lógica? Fica. É como eu disse, é uma coisa meio que de ponto de vista. Porque é o seguinte, até com 11 você pode ver como sendo uma coisa posicional. Porque perceba bem, como eu falei, a gente tem sistemas baseados em unidade, dezena, centena, milhar, depende da posição. Então eu vou abrir só o Notepad aqui para dar um exemplo do 11 que meu filho acabou de dar, e é um ótimo exemplo. E eu agradeço pelo exemplo. Vamos aqui. Vamos aqui pro 11, né? Então eu tenho aqui, você disse o 11, mas se eu trocar esse 1 com esse, o valor continua no final, 11. Eu vou ter 11, um valor 11, né? Então eu tenho um contexto decimal, eu tenho posições diferentes, só que o valor continua o mesmo. Só que mesmo desse contexto continua posicional, porque veja bem, esse 1 ele assume a posição de unidade e esse aqui de dezena. Se eu troco a unidade pela dezena, as posições elas são trocadas, ou seja, o que era dezena vira unidade e o que era unidade vira dezena. Só que o valor ele continua o mesmo. O valor ele continua o mesmo porque eles são algarismos iguais. Então, é totalmente normal você trocar algarismos iguais e o valor continuar o mesmo, porque eles vão estar representando a mesma coisa. É a mesma coisa de você ter, por exemplo, 0 e 0. Se você trocar, ele continua a mesma coisa. Basicamente a mesma coisa, não diretamente, mas isso funciona para tudo. 2, 2. Se eu tenho, por exemplo, isso aqui, ó. Esse 1, ele significa uma cor totalmente diferente desse 1 aqui. Só que se eu trocar eles dois de lugar, ó, botar esse 1 aqui e esse aqui, o valor final continua o mesmo. Por quê? Lembre o que eu falei. O que dá um valor final? Um valor, né? O valor final de uma... Como é que eu posso dizer? De uma alcateia de números. O valor final de um conjunto de algarismos posicionados. Então, o valor final de um posicionamento de símbolos, ele vai ser dado por um contexto inserido, né? Vai ser dado pela a posição e vai ser dado também pelos símbolos utilizados. A gente tem, por exemplo, o octal. O octal ele não tem a quantidade de símbolos do decimal. Mas se eu, por exemplo, colocar 1, 2 em octal, vai ter um valor diferente de 1, 2 no decimal. Entendido? Então, o valor final ele é baseado em contexto, na posição e no símbolo. A gente tem como representar valores como é que eu posso dizer? E você... Esqueci a palavra aqui. E você ler, né? Esqueci a palavra. Você lê aquele valor de uma... Alguém quer dizer alguma coisa? Escutei. Acho que dá pra entender, sim. Você tá com a mão levantada, você quer dizer alguma coisa? Pode dizer. Esqueci. Tem que baixar, por mal. Já deu pra entender já o que no negócio do 11 e tal. Ok. Deu pra entender. Entendeu, né? Beleza. Só queria lembrar aquela palavra lá. Quando você quer lembrar alguma coisa, cara... Esquece. Vocês entenderam, então deixa quieto. Depois eu lembro. Então, basicamente... Professor. Mas assim, tipo, durante a programação, a gente não vai representar valores usando, sei lá, os algarismos romanos ou a gramática. A gente vai usar uma específica, né? Sim, sim. Na verdade, eu dei o exemplo da gramática e dos romanos só como um exemplo mesmo. Vocês não vão utilizar isso. É só um exemplo literário. Agora, quando A gente vai usar, no caso, quando você está programando, por exemplo, em C ou em Java, você pode escolher o sistema decimal. Por exemplo, vocês já viram alguma coisa de FUP já?
Fundamento de programação. Cara, a gente tá começando a ver, né? Tá bem no comecinho. Quando você vai programar alguma coisa, você pode representar o valor que você quiser lá. Você pode, por exemplo, fazer um programa que englobe decimal, hexadecimal, binário. Binário nem tanto, mas pelo menos o decimal, hexadecimal e o octal você pode representar. É que o binário é um pouquinho mais embaixo, mas a princípio você pode utilizar o sistema que a linguagem de programação suporta. Você pode ficar alternando sem problemas. Porque quando você bota para rodar no computador, ele já faz a conversão. Assim, a princípio, né? Então, basicamente, é isso que eu queria mostrar para vocês de decimal, que você tem posições e algarismos que, da forma que você dispõe, você vai ter um resultado diferente. Por exemplo, esse zero aqui, ele está valendo como unidade. Agora, se eu pegar esse zero como unidade e colocar aqui para valer uma centena, essa centena já vai ser nula. Esse valor aqui vai ser 30 ao invés de 300. Então, se eu tenho aqui 300, eu pego essa unidade, jogo para essa centena, é um 30. Se eu pego isso aqui, jogo para cá, é um 3, né? Essa operação que eu fiz não faz sentido na matemática, na questão de arrastar de um lado para o outro, mas é para vocês entenderem que se eu trocar algarismos de lugar, se eles forem diferentes, algarismos diferentes, eles vão resultar em valores diferentes, né? Um exemplo prático. Eu falei, né, que valores iguais, se você trocar eles de lugar, eles vão fazer o mesmo sentido, né? Então, se eu pegar esse 1, trocar aqui, esse aqui vai ter o mesmo sentido. Agora, se eu pegar esse 1 e colocar aqui, e esse 2, se eu colocar, por exemplo, aqui, já vai ser outro valor. Então, basicamente, a disposição de valores, ela tem que ter um sentido, ela tem que representar alguma coisa. Então, você dispõe valores de uma forma para representar um valor final que você queira. Basicamente isso. E a decimal é aquele simples lá que a gente utiliza. Quando a gente vai, por exemplo, fazer uma continha de multiplicar, sei lá, 3 vezes 100, né? Você vai ter 300. Isso aqui tem um valor. 300 pessoas foram para tal canto. Se eu tenho, por exemplo, 300 dividido por 100, eu tenho 3. Se eu tenho, por exemplo, 3 do meu carro de 4 rodas, 3 furaram. Então, olha, a desgraça tem um valor. Você consegue quantificar utilizando esse valor. Esse valor tem um contexto. Então, a maioria dos números eles vão ter um valor simbólico, um valor, como é que eu posso dizer, um valor lógico. Você consegue dizer que, por exemplo, esse 300 aqui ele significa alguma coisa. Esse 30 significa outra. É 30 alguma coisa. É muito difícil você ver um valor assim jogado sem nenhum valor, né? Sem nenhum um valor, como é que eu posso dizer, um valor carinhoso. Tudo tem um sentido. Então você tem que ter um contexto, posicionamento e uma quantidade de símbolos dispostos de uma certa forma, você vai ter um valor final. Basicamente essa viagem toda foi para explicar isso. Todo mundo entendeu? Eu espero que tenha ficado entendido. Entendido, né? Eu dei uma viagem maluca aqui, mas acho que sim. Alguma coisa ficou obscura, Augusto? Eu posso explicar de novo, meu filho. Posso explicar da maneira mais simples possível. Isso aqui a gente foi debatendo aqui, né? Tu falou, acho que sim. Acho que sim pra mim entendi pouca coisa pra mim. Se tiver alguma dúvida é só perguntar, cara. O que é isso, irmão? Que é isso, cara? Opa. Merda. Pronto. Então, uma coisa legal dessa questão de posição é você descobrir novos números a partir de números antigos. Então, você tem um conjunto de algarismos decimais e a partir desses algarismos decimais, como é que eu posso dizer, primários, você consegue achar novos valores. Então, se eu tenho, por exemplo, o conjunto decimal, como é o conjunto decimal? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 10 valores, olha aqui, ó. Tenho 10 valores.
Mas eu não posso utilizar só 10 valores. Eu não posso utilizar um valor, meu máximo valor não pode ser só 9. Eu tenho que representar novas coisas. Então, como é que eu faço? Vamos utilizar aqui o raciocínio. O zero à esquerda, ele não vale nada. Então, vamos colocar ele aqui só para fazer uma representação mais fidedigna. Lembrando que 0, 0 é a mesma coisa de 0. Então, só para a gente fazer a representação legal. Como é que eu faço para resgatar novos números a partir de números antigos? É o seguinte, eu tenho que criar novos valores aqui. Eu não quero 9, eu quero, por exemplo, 20. Né? Eu quero o valor 20, só que eu só tenho no máximo 9. Como é que eu faço? Só tenho 9 algarismos básicos. O que eu faço aqui? Ó? Eu vou pegar o meu valor, meu menor valor que eu não utilizei ainda, né? E colocar para casa decimal. Olha aqui, ó. Qual é o meu valor, menor valor? É o 0. Só que eu já utilizei o 0 aqui, né? E ele não tem nenhum valor. Eu já utilizei ele, então eu descarto ele para decimal. Qual é o meu próximo? É o 1. Olha, eu não utilizei o 1 ainda. Então o que é que eu faço? Eu pego o meu menor valor menor valor dessa casa aqui das unidades que eu não utilizei ainda e eu boto para dezena. Eu já utilizei o 0, agora eu vou utilizar o 1. Então eu pego o quê? Boto o 1 e agora eu coloco para a unidade todos esses. Então eu coloco o quê? Aqui, 0. Opa! Meu maior valor já não é mais 9, é 10. O 10, eu descobri o 10 a partir do 1 e do 0. Vamos continuar. Eu coloco aqui na dezena, né? Sempre esse valor aqui. Beleza, pessoal? Vamos colocando aqui, ó. Próximo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cheguei no 19. Aqui eu tenho o valor que eu estava utilizando das unidades. E aqui eu tenho o meu último valor primário, né? Então eu tenho que pegar o próximo. Qual é o meu próximo? O 2. Então eu coloco aqui. 2. Agora eu coloco o 0, porque eu comecei de novo. Então, isso continua, né? Até eu ter, por exemplo, eu tá no 990 nesse valor aqui, ó. E eu quero chegar no próximo. O que eu faço? Eu vou ter isso. O que eu faço? Eu vou somar 1, mas eu não sei o que eu faço quando eu somo 1. Eu vou pegar o próximo aqui, ó. Aqui é 0. Eu pego e boto isso aqui para 1. E isso aqui eu boto tudo para 0, para começar de novo. E assim continua. Então a gente consegue resgatar valores antigos. Desculpa. A gente consegue resgatar valores novos utilizando os algarismos primários. Consigo sempre ir adiante. Sempre ir adiante. E é uma forma muito, muito simples. Você tem os 10 valores iniciais. E toda vez que você quiser avançar, você vai verificar a dezena e a unidade. Na dezena você coloca o próximo valor da dezena da unidade que você não usou, no caso, 1. E aqui você coloca o próximo valor da unidade que você não usou. Beleza? Então você vai fazendo isso. 2, né? 3. Isso aqui são as dezenas. E quando chega, por exemplo, no 99, você faz o quê? Opa, eu já utilizei o 9 ao máximo na unidade e na dezena. Então a gente tem que ir para a próxima casa decimal, que é a centena. Olha, eu boto para a centena o 1 e para unidade, para dezena, eu boto o 0, ó, é o próximo. É o menor, começa do 0 e aqui do 0. Por isso que, inclusive, é daqui que surge aquela parada lá, começar do 0, né? Opa, descarregando esse troço aqui. Deixa eu vou pegar o carregador ali. Vocês ficam discutindo aí. Ah, caralho. Salve, salve, rapaziada. Voltei. Eu escutei, viu? Salve. Que merda. Oi. Eu espero que vocês tenham ficado entendido isso. É um pouquinho meio viajado de explicar essa parada, mas é uma coisa que você tem que entender pra você
discutir essa parada de sistemas numéricos. Vocês ficaram entendidos essa parte? Eu acho que o professor já explicou isso pra vocês. Como é? Eu acho que sim. Tá bom. Assim, isso aqui você vai entendendo aqui com o passar do tempo. É normal. Então, vamos passando pra frente aqui. Eu espero que tenha ficado entendido essa parada da posicional, que a posição ela é importante em todos os sistemas. Então, como é que a gente pode quantificar um valor? Opa, essa parada de quantificação é interessante. Primeiro, vamos pensar aqui, antes de pensar na quantificação, vamos pensar na forma de você representar um valor. Você tem aqui 347. A gente representa uma certa base, no caso 10, com o subscrito, ó, 10, pequenininho. Quando for 16, hexadecimal, 2 é binário, 8 é octal. Quando é decimal é base 10 e ela fica pequenininha aqui. 347 está na base 10, ou seja, isso aqui é um valor decimal. A gente conta do 0 ao 9. A gente tem 10 símbolos para utilizar. Então como é que a gente faz para quantificar esse valor aqui? 30, o 3 ele está na unidade, na centena. O 4 está na dezena. O 7 está na unidade. Então a gente pega o 3, multiplica por 100. O 4 multiplica por 10 e o 7 multiplica por 1. E soma. A gente vai ter 300 mais 40 mais 7. Para representar isso de uma maneira um pouco mais gráfica, de novo, 347. A gente vai ter 300, a gente vai ter 40 e a gente vai ter 7. 347. E é dessa forma que a gente quantifica em valores em decimal. A gente consegue quantificar dessa forma. A gente pega o 300, que é o 3 vezes 100, lembre disso. 4 é 4 vezes 10, que é uma dezena. 7 vezes 1. Beleza? Vamos ver de outra forma. Qual é a base da decimal? É 10, né? A gente tem 10, que é a base. Só que eu não quero mais fazer utilizando esse pensamento aqui. Eu quero fazer utilizando a base. Eu tenho 3 na centena, 4 na dezena e 7 na unidade. Vou botar de novo aqui. 3, 4, 7. Como é que eu faço para descobrir esse valor aqui? Eu pego 3 vezes a base 10 elevado à posição que ele está. A gente começa na programação, a gente sempre começa da direita para a esquerda, começa do zero. Essa aqui é a posição 0, a posição 1 e a posição 2. Olha só. Posição 0, posição 1 e posição 2. Então a gente pega o valor daquela posição, multiplica pela base elevado à posição que ela está. 2. Aqui é 4. 4 vezes 10 elevado à posição que ela está, que é 1. Mais 7 vezes 10 elevado à posição que ela está, que é 0. De novo, o valor daquela posição vezes a base 10 elevado à posição que ela está, posição 2. Ó, lembrando que começa do 0. Entendido? O que tem? A gente tem 300. 3 vezes 100, 300. 4 vezes 10, 40. 7 vezes 1, que é 1, né? É 7. E a gente tem 347. Opa. A gente tem 300 mais 40 mais 7. Essa parte ficou entendida, pessoal? Eu estou aqui destrinchando o sistema decimal para que fique mais fácil você entender os próximos. Beleza? Até aqui ficou entendido? Como é que a gente descobre um valor final a partir da base e da posição? Então, lembrem daquele negócio que eu falei. Como é que a gente consegue um valor a partir do contexto, posição e algarismos. Agora já tem outra coisa aqui. Você vai ter... Vamos substituir o contexto por base. Então a gente tem um contexto ou base. Contexto ou base, né? Porque muitas vezes aquela sua base ela vai te dar um contexto. O binário binário octal, hexadecimal, geralmente é contexto computacional. O decimal geralmente é contexto matemático. Mesmo que elas são coisas que estão juntas ali, elas têm uma diferença, né?
computacional sempre é matemático, mas matemático nem sempre é computacional. Lembra disso. E entendido essa parte, a gente vai ver agora o sistema binário. Antes da gente passar para frente, vocês têm absoluta certeza que vocês entenderam esse raciocínio da gente pegar um valor e saber representar ele por partes, utilizando a base e a posição daquele valor? Vocês têm absoluta certeza disso? Se alguém não entendeu essa parte, diz que eu repito de novo, porque é super importante entender isso. Quem não quiser usar o microfone, essa é a hora de falar no chat. Então beleza, ninguém falou. Se alguém falar, só falar aí que eu repito, sem problema. Gente, geralmente é assim, a primeira explicação eu vou mais demorado, na segunda eu vou um pouquinho mais rápido. Mas a gente tenta aí, se vocês quiserem que eu explique mais devagar, eu explico. Saindo do sistema decimal, vamos para o sistema binário. Como é que é o sistema binário? É um sistema que a gente só tem 2, bi, né? Bi, 2. 10, 10. Então, você tem que ver aí a etimologia, você tem que ver aí o que significa uma palavra, né? Vendo aí pelo contexto histórico, vamos dizer, né? Então, decimal é 10, binário é 2. O que o sistema binário ele traz pra gente? A gente chama ele de sistema computacional. A gente chama ele de um sistema que ele é utilizado em computadores. Ele é o único sistema que ele é totalmente entendido pelo computador. O computador ele só entende sistema binário. Quem chegou aí do ensino médio agora acabou de ver eletrodinâmica, né? Acabou de ver eletrodinâmica em física do terceiro ano. E em física a gente tem a questão de voltagem elétrica, né? A gente tem a questão de força elétrica. Então, como é que a gente tinha lá? A gente tinha volts, a gente tinha como a gente quantificar uma tensão. E como é que a gente não sei se vocês viram aqueles diagramas lá de tempo, que a gente tinha uma tensão contínua, uma tensão alternada. Então, eu não vou entrar nesse aspecto não. Mas enfim, o sistema binário, ele é entendido pelo computador. Por que ele é entendido pelo computador? O computador, quando ele vai quantificar valores, ele pega por níveis de tensão elétrica. O computador entende duas tensões, que é a 0 e a 5 volt. Se o computador pega 0 volt, ele entende que alguma coisa está desligado, né? Ou seja, não tem tensão, está desligado. Ele pega esse valor como sendo 0. Se passa 5 volts, ele vê que está ligado. Ele vê que tem alguma coisa ali. Ele quantifica isso como 1. Então a gente tem um sistema binário que é baseado em tensões elétricas. É baseado em verdadeiro ou falso. Se é 0 volt, está desligado. É falso. Então é 0. 5 volt, ligado, verdadeiro, é 1. Então a gente tem como fazer essa brincadeirazinha utilizando tensão elétrica. E utilizando apenas dois símbolos, que é o 0 e o 1. E o computador ele só consegue entender dois símbolos, só consegue entender duas coisas que estão no contexto da eletricidade. Imagina aí você representar os 10 símbolos do decimal utilizando tensão elétrica. Isso é um caos, né? Mas utilizando o binário a gente consegue representar os dois valores utilizando tensão elétrica. 0 volt, aterrado, né? Sem tensão, ou seja, valor 0. E 5 volt, com tensão, né? Com tensão 5, ou seja, está passando alguma coisa ali, então tem uma cor ligada, então é 1. Beleza? Então a gente tem dois símbolos, onde cada dígito binário, ou seja, 1 ou 0, cada um tem um significado que a gente chama de bit, e é totalmente posicional. Ou seja, se eu representar um número utilizando zeros e uns de uma forma, se eu for representar de outra forma, o valor não vai ser o mesmo. E olhando para aquela questão lá da base, né, a gente tem a base 2, que a gente tem dois símbolos. E toda vez que a gente for representar um valor binário, a gente coloca o 2 pequenininho ali embaixo. E baseado nessa questão de binário, essas coisas, a gente tem a lógica booleana, que ela representa essa questão de verdadeiro e falso, utilizando zeros e 1. Se a gente tem alguma coisa, por exemplo, eu fui à feira hoje, se eu fui, é verdadeiro. Se eu não fui, é falso. Então, eu fui à feira hoje. Eu fui, é verdadeiro. Então, é 1. Ou seja, 0 volts, digamos assim. Se eu não fui, é falso.
Opa, desculpa. Se eu fui, é 5 volts. Se eu não fui, é 0. Ou seja, 1 ou 0. É isso que o computador entende. E a eletrônica digital, ela basicamente baseia-se nisso. O computador ele opera muito nessa questão de eletrônica digital. E a gente tem lá os contextos, né? Um cor tá ligado, é 1, é 5 volts, é verdadeiro. Se um cor tá desligado, é falso, é falso, é 0, 0 volts, né? E isso é importantíssimo na arquitetura de computadores, importantíssimo, vocês vão ver demais isso. Essa questão da base 2. E lembrando também daquela questão lá do posicionamento, como é que a gente só tem o 0 e tem o 1, como é que a gente descobre novos valores a partir do 0 e do 1, né? Lembrando que cada algarismo ele vai representar uma casa binária. Aqui, ó. Isso aqui, ó, significa 1. 0, 1, 2 e 1 é 1. 1, 0, com 2 aqui, significa que está na base 2, é 2. Se aqui tivesse um 10, significaria que isso aqui era 10 na base 10, ou seja, seria 10. Aqui, 1, 2, é 3. Mas por que é assim, né? Eu vou explicar para vocês agora. Quais os valores que a gente tem à disposição? 0 e 1. Só isso. Como é que a gente descobre novos valores? Eu vou adicionar uns zeros aqui. Zeros da esquerda não vale nada. Então vamos aqui. Eu tenho o 0 e o 1. Só que o 0 eu já coloquei aqui, né? Então eu tenho que colocar o 1 aqui e o 0 aqui. Então vamos lá. Próximo valor, eu pego o 1, coloco aqui. E o 0 aqui. Próximo valor, coloco o 1 aqui e o 1 aqui. Próximo valor, 1 aqui e 0, 0. Ou seja, eu vou pegando o próximo dígito daqui e vou sempre jogando aqui para a próxima casa. Opa. Dessa forma a gente consegue representar valores. E aquela questão lá de casa decimal, casa de centena, dezena, unidade, aqui não existe. Aqui não existe, porque você pode ver aqui que isso aqui representa 0, isso aqui representa 1. Só que isso aqui não representa nem 0 nem 1, isso aqui representa 2. Então imagina aí, você dizer que isso aqui é uma casa de unidade, não faz sentido, né? Isso aqui representa 7. Você dizer que isso aqui, 3 casas representam uma casa de unidade, faz muito sentido nesse contexto. Então, vamos aqui. Aqui, ó. Isso aqui, ó, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu posso muito bem fazer isso aqui se eu quisesse. Né? Com o 0 à esquerda não funciona. Aqui eu tenho 8, né? Vamos fazer um negócio bem legal. Isso aqui vai servir para vocês entenderem depois. Vamos do 8 até onde der, né? Ou seja, eu ainda posso ficar inserindo aqui até chegar em um certo valor que eu queira. Eu quero chegar até, por exemplo, o 15. Vamos chegar até o 15. Eu venho aqui, ó. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Opa, enchi de 1 aqui. Só que eu quero ir pro 16, como é que eu faço? Boto 1 e enche de zeros. E dessa forma a gente vai construindo o nosso conjunto de números. Beleza? Olha aqui que legal. Eu fui do 0 até o 15. Eu construí 16 valores. Olha só que legal. Isso aqui, utilizando só decimais. Lembre de uma coisa. Cada dígito representa um bit. Eu tenho aqui, ó, a primeira casa decimal. A primeira casa, vamos chamar de casa, é 0. A segunda é 1. A terceira é 2. 3. Primeira é 0. Segunda é 1. Terceira é 2. Quarta é 3. Lembra que a gente começa da direita para a esquerda, começando pelo 0. Isso aqui vocês vão precisar colocar aqui. Cada dígito significa um bit. Beleza? Então,
Se eu quiser, por exemplo, dizer que eu tenho, por exemplo, 8 bits, como é que os 8 bits eles são quantificados? Dessa forma, né? Se eu quiser 32 bits, vai ser isso aqui. Dessa forma que eu faço. Se eu quiser 32 bits, olha, caralho. Aqui eu tenho 16. Aqui eu tenho 32. 4, 8, 12, 16, 24, 32, pronto. Enfim, eu tô dando rush aí, eu tô eu tô apressando as coisas, me perdoe. Mas enfim, espero que tenha ficado entendido essa parte, como descobrir novos valores a partir dos valores antigos. E essa parte é bem legal do binário, porque vocês podem ver aqui que a gente tem, para cada bit a gente tem um 1 ou um 0. E lá no decimal a gente tinha valores que iam de 0 a 9. Então eu posso representar todos esses valores de 0 a 9 utilizando só uns. Imagine um valor bem grande, a gente pode representar ele utilizando só zeros e uns. Entendido? A explicação é uma coisa bem legal. Entendido o sistema binário? A gente vai já ver algumas conversões. Tudo entendido, né? O número 1 vai andando, exatamente. Beleza, pessoal. Calma. O que foi que eu não fui com calma? Se tiver alguma dúvida, vocês ligam o microfone aí, eu falo no chat. Cadê? Tá aqui. Vamos falar aqui rapidamente do sistema hexadecimal e do sistema octal. O sistema hexadecimal a gente diz que é o sistema computacional para representação. Porque é o seguinte, no binário, se você tiver números muito grandes, você vai ter um certo problema de representação. Então, digamos que eu quero representar o valor 128 em binário, ele é assim, ó. O valor 128 ele é representado dessa forma. E não é muito legal ficar representando dessa forma, né? Só que o computador, às vezes a gente quer operar numa coisa de baixo nível, a gente tem que utilizar binário de uma forma ou de outra. E utilizar decimal não é muito legal. A gente tem que utilizar o hexadecimal nesses momentos que a gente quer utilizar uma certa representação decimal, binária, aliás. Mas não quer utilizar só zeros e uns. É o seguinte, hexadecimal e binário é muito interligado. A gente consegue representar binários utilizando hexadecimais. E é como se o hexadecimal ele representasse binários de uma forma mais compacta. Vocês vão entender agora. Veja só. Eu tenho aqui o valor 128 em binário. Beleza? Só que eu não quero representar dessa forma. Não quero representar dessa forma. Como é que eu faço para representar isso aqui em hexa? Eu quebro no meio, ó. E eu digo, isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra. Então, isso aqui é o que? 0, 1, 2, 3. Eu vou pegar isso aqui e vou transcrever de binário para hexa. Isso aqui de binário para hexa. E eu vou juntar. Isso aqui eu tenho aqui, isso aqui é um 4. Isso aqui é um 0. Então, esse valor é binário, esse valor é decimal e esse valor é hexadecimal. Entendido, pessoal? Troquei as bolas. Pronto. Troquei as bolas, perdão. Vocês podem até vir aqui na calculadora. Ela te dá um escopo bem legal aqui no modo de programação, ó. Você coloca aqui 128, por exemplo, no decimal, ó, ele já aponta que o octal dele é 200 e o hexa dele é 80. Justamente por causa disso aqui, ó. Então olha aqui, ó. Olha aqui, ó. 10000000, que é o que eu escrevi aqui. Ele é 80 em hexa, é 128 em decimal. A gente consegue fazer essa tradução. Aí vocês perguntam, como é que eu estou ensinando isso aqui sem ensinar a tradução, né?
A gente já chega lá. Só primeiro eu quero que vocês descubram que a gente tem como fazer essa tradução e a gente tem como chegar de um número em outro. Beleza? Então vamos por partes. Vamos falar aqui rapidamente também do sistema octal. A gente consegue utilizar o sistema octal para alguns contextos muito específicos. Às vezes a gente tem que usar o octal só para representar algumas coisas de uma forma mais simples. O octal ele é alternativo ao hexadecimal nesse sentido de compactar o sistema binário. A gente, em vez de utilizar o sistema binário ou usar o hexadecimal, a gente utiliza o octal. Eu preferivelmente utilizo o hexadecimal, só que o octal às vezes ele é muito utilizado. Alguém aqui já utilizou o Linux chmod, aquele comando do Linux, esse aqui, ó, chmod? Alguém já utilizou ele? Tem algumas pessoas que já utilizaram, né? Outras pessoas vão ficar boiando. Esse comando aqui, ó, chmod. Então, o chmod, você tem um certo escopo de operações que você pode fazer. Você pode dar permissões para algumas coisas. E você tem uma permissão específica chamada 777. Né? Eu tenho aqui, deixa eu ver aqui um comando, alguma coisa que eu tenho. Pronto. Eu vou dar um chmod 777 para esse programa random aqui, ó. Pronto. Meu programa random agora ele tem todas as permissões. Mas o que o 777 é? Ele é um octal. Octal 777. Vocês lembram que o binário ele era, por exemplo, do 0 a 1, né? O octal é do 0 ao 7, por exemplo, que é o que a gente vai falar agora. E ele é muito utilizado nesse escopo de permissões, muito utilizado nesse escopo de que você precisa de poucos algarismos para fazer algumas coisas, mas você não precisa de tão pouco como o binário ou tão muito como o hexa. Você utiliza octal. E contextos muito específicos na utilização de octal. E é interessante que vocês fiquem sabendo. Ele só é do 0 ao 7. Ele é posicional assim como os outros. Ele tem essa base 8. E a gente tem como fazer essa conversão da mesma forma. Lembrem, eu tenho o valor que ocupa uma posição vezes a base vezes a posição que aquela base ocupa. A posição que aquele valor ocupa, aliás. 7 vezes 8. 8 é o que? A base vezes 2, que é a posição dele. Esse aqui seria 6 vezes 8, que é a base, elevado a 1, que é a posição. 4 vezes 8 elevado a 0, que é a posição 0. Dessa forma a gente vai ter um valor em decimal. Vamos fazer aqui o cálculo. Até botar aqui no básico para a gente não ter spoiler. Então, eu vou pegar aqui 7 vezes 8 vezes 8, né? Porque é 8 elevado a 2. 448. 6 vezes 8, né? Que é 8 elevado a 1. 48. 4 vezes 8 elevado a 0, que é 1, né? É 4. Agora eu vou somar os 3. 448 vezes 48 vezes 4. Esse é o nosso valor 764 em decimal. Opa, eu fiz foi multiplicar. Pronto, esse é o nosso valor 764 em decimal. Beleza? Por que que esse valor em decimal é maior do que esse em octal? Porque no octal a gente tem 2 dígitos a menos. Ó. A gente nem tem o 8, nem tem o 9. Então, para construir valores em octal, a gente vai levar, vai ser um valor um pouco maior, né? Porque a gente tem que utilizar menos símbolos. No decimal a gente tem 10 símbolos, no hexa a gente tem 16 e no octal a gente tem 8. E no binário a gente tem 2. Então, para a gente fazer isso aqui em binário seria um número enorme. Assim, eu digo de visão, sabe? Porque o valor, ele tem um valor só. Em octal é 764, em decimal é 500. Só que, assim, ele pode ficar maior na questão de tomar mais casas. Alguém mandou mensagem aqui. Estranho, eu jurava que eu tinha estudado uma mensagem aqui. Foi eu levantando a mão. Ah, ok. Pode ir. Esqueci a pergunta, meu Deus. Pode ir.
Eu esqueci a pergunta. Que é isso, cara? Pode... Esqueceu mesmo, mas Posso falar não? no slide? Hã? Esqueci. Posso falar no slide? Talvez eu lembre. Ah, lembrei. Tipo assim, quando a gente tem, por exemplo, uma questão, fazer a conversão de tal base para a base 8 e... Não, tem um número, por exemplo, 787 na base 8 para converter para a base 10. Exemplo, a resposta seria impossível ou não existe? Você. Como é a questão? Vamos. Pronto, é um bom exemplo. Vamos começar aqui a nossa terceira parte, que é a parte mais divertida, que é a gente transcrever de um sistema para o outro com essa questão. Vamos começar por ela. E era para ter começado antes. Enfim, como é a questão aí? Vai, diz aí. Converter 787 na base 8 para a base 10. Impossível. Impossível, né? Sabe por quê? Sabe dizer por quê? Porque o dígito é até o 7, ela tem um 8. Exatamente. Como é que a gente tem um escopo de números, como eu já falei, aqui no octal. Octal, que é a base 8. Opa, que diabo foi que eu vi aqui? Ai, caralho. Pronto, esse aqui é meu escopo de números da octal. E aqui eu tenho o 8, sendo que o 8 não é o escopo. O 8 é a base, então não faz sentido. A gente, pra gente representar o valor 8 em octal, a gente representa daquela forma, lembram? A gente tem o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7. Só que depois do 7 a gente não consegue representar o 8, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que pegar o 1, né? E colocar o último, o primeiro à frente, a primeira unidade, que é 0. Então, em octal, o 8 seria isso aqui. Isso aqui é 8 octal, beleza? Então, assim como em binário, o 8 é isso aqui. Binário. Então, a gente tem uma certa quantidade de símbolos, a gente não consegue transcrever um símbolo de um sistema decimal, do sistema numérico para outro, se aquele símbolo não existe. Um exemplo, o hexadecimal é do 0 ao F. É 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Isso aí vocês devem ter visto. Aqui, ó. A gente tem 16 símbolos, que ele é posicional, e a base é 16. Em que cada dígito hexadecimal apresenta 4 bits, como eu já mostrei antes. Só que se eu tiver, por exemplo, RFD na hexadecimal, como é que eu vou conseguir passar isso aqui para outro valor, para casa decimal, por exemplo, de hexa para decimal, se esse R ele não existe na hexadecimal? Ele não existe. Se a gente só tem do A ao F, por exemplo, que é 0 até o F, como é que a gente vai pegar outro valor? Esse R não existe. Existem sistemas numéricos que tem o R, só que o hexadecimal não existe o R no hexadecimal. Vamos fazer aqui algumas conversões. Que a gente já estourou o tempo ali, eu só queria até 12h30, mas enfim. Vamos fazer aqui algumas coisas. Eu quero fazer, por exemplo, do binário para o decimal, do hexa para o decimal, do octal para o decimal. E vamos também fazer o contrário, né? Decimal para o binário. Isso aqui é importantíssimo, você saber essas 6 operações básicas. Opa. Beleza? Eu já ensinei para vocês como é que faz o decimal. Opa, perdão. Como faz um valor pro decimal, no caso aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Como faz do octal pro decimal, já expliquei para vocês. Como é que faz como é que quantifica um decimal, né? Eu já mostrei para vocês isso. Agora a gente tem que ver os outros. Então, quando a gente vai pegar um valor, a gente vai quantificar ele em decimal, a gente tem que fazer utilizando esse pensamento aqui, ó, de casas.
multiplicadas pela base elevadas à posição. Então, deixa eu ver. Quando a gente vai quantificar em decimal, né? Quantificar em decimal, a gente tem que pegar valor vezes a base elevado à posição. É assim que a gente quantifica em decimal. A gente pega o valor daquela posição vezes a base vezes a posição. No caso, se eu quero, por exemplo, pegar de binário para decimal, eu quero pegar o valor binário 1, 0, 1, 0, 1, 0. Vou pegar assim o mais simples aqui. Eu quero pegar esse valor binário para o decimal. Eu tenho que multiplicar cada valor aqui pela sua base elevada à sua posição. Vamos fazer isso. Deixa eu abrir um novo aqui. Então, 0, 1, 0. Quero colocar pro... Isso aqui é binário, né? Vou colocar aqui binário. Eu quero colocar aqui para o decimal. Como é que a gente faz? Pega esse aqui, ó. E a gente vai pegar cada valor e multiplicar pela sua base elevada à posição. Essa aqui é a posição 2, a posição 1 e a posição 0. Posição 0, posição 1, posição 2. Espero que tenha ficado entendido essa parte. Então vai ser 0 vezes a base 2 elevado à posição 2. Mais 1 vezes a base 2 elevado à posição 1. Posição 1. Mais valor 0. Lembra bem. Ó. Valor 0 vezes a base 2 elevado à posição 0. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 0 vezes 2 elevado a 2. Aqui vai ser 0, né? 1 vezes 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 2. 1 vezes 2 é 2. 0 vezes 2 elevado a 0. Isso aqui é 1. Isso aqui vai ser 0. Então, no final de tudo, isso aqui vai ser 2. Isso aqui é um binário que em decimal significa 2. Pode repetir, por favor. Na hora, meu filho. Na hora. De novo, qual é a nossa fórmula mágica de quantificar um valor de alguma base em decimal? É a gente pegar cada valor, cada algarismo, multiplicar pela base e elevar a sua posição. De novo, vamos pegar outro exemplo aqui. Pegar, por exemplo, o 8. Isso aqui é 8 em binário. A gente tem 8 decimal é igual a... Isso aqui é em binário. Só que como é que eu posso ter certeza? Aqui eu tenho o quê? 1, 0, 0, 0. A gente lê da esquerda para a direita. Só que a gente quantifica o valor da direita para a esquerda. Ou seja, esse 0 tem um valor menor do que esse 1. Então, isso aqui vale menos que isso, que vale menos que isso, que vale menos que isso. Isso aí vocês conseguem entender, né? Que esse aqui é o valor menos significativo e esse é o mais significativo. Se a gente consegue chamar cada dígito de bit, a gente consegue dizer que esse bit é o menos significativo e esse bit é o mais significativo. Porque ele vale mais do que esses. Então, vou colocar aqui numa planilha, porque fica mais fácil de vocês verem essa questão da posição. Aqui, ó. Beleza, aqui eu tenho o 1, 1, 0, 0, 0. Qual é a posição? Aqui é a posição 3, posição 2, posição 1, posição 0. Isso aqui vai ser igual ao quê? Igual a 8. Eu tenho aqui 1, 0, 0, 0 é igual a 8. Essa aqui é a posição 0, a posição 1, posição 2 e posição 3. Como é que eu faço para quantificar isso? Eu pego esse valor 2, esse valor 1, vezes a base. Qual é a base? Qual é a base? Qual é a base binária?
2. 2, Dois. pronto. Vai ser 1 vezes 2 elevado à posição. Qual é a posição desse 1? 3. 3. Prontinho isso. Agora, vamos quantificar agora de novo isso. Vai ser 0 vezes a base elevado à posição. Vai ser 0 vezes a base elevado à posição. 0 vezes a base elevado à posição 0. 2 elevado a 3 é 8. 2 elevado a 2 é 4. 2 elevado a 2 é 2. 2 elevado a 0 é 1. 1 vezes 8 é 8. 0 vezes 4 é 0. 0 vezes 2 é 0. Isso aqui é 0. Aí você soma 8 mais 0 mais 0 mais 0 igual a 8. Então, no final das contas, esse valor aqui é 8. Entendido? Vocês podem ver que cada casinha binária significa um múltiplo de 2. Porque vejam só. Se eu deixar só essa aqui acesa, vamos ver se vocês entenderam o que eu quis dizer. Se eu deixar só essa aqui, só essa primeira casa binária, você sabe que valor vai ser esse? Se eu deixar esse valor binário bem aqui, ó. Que valor binário é esse? Que valor decimal é esse, aliás? Isso aqui em binário para decimal fica quanto? Eu acho que é 1. Exatamente. Por quê? Ó, binário em decimal. Em decimal, isso aqui é 1. Por quê? Vai ser 0 vezes 2 elevado a 3 e tarará, tarará. Só que como isso aqui é tudo 0, então vai zerar. Tá? A gente só sobra o quê? 1 vezes a base 2 elevado a 0, que é 1. É 1. 1 é múltiplo de 2. 2 elevado a 0 é 1. Né? Então a gente tem que 2 elevado a 0 é 1. Até que apareça algum matemático que me prove o contrário. Se eu pegar, por exemplo, 1, 0, 1, 0, né? Esse binário aqui. Isso aqui é 2. Por quê? 2 elevado a 1, 2. Por que é 2 elevado a 1? Porque como é que a gente tem aqui? Que a gente tem 0 vezes 2 elevado a 3, 0 vezes 2 elevado a 2 e 1 vezes 2 elevado a 1 e 0 vezes 2 elevado a 0. Elevado a 0, né? Nesse caso a gente tem só é válido esse. Eu não sei se ficou claro para vocês, mas quando a gente faz a soma, os que tem 0 a gente só exclui. No caso aqui, ó, eu tenho o valor 0 vezes 2 elevado a 3, que é a posição 3, né? Vamos fazer de todos, de novo. Esse aqui é 0, 0, posição 2. Esse é 0, 0, posição 1. E esse aqui é 1, posição 0. Só que esses aqui vai ser 0 de qualquer forma, só vai sobrar esse. Beleza? Então, o resultado final vai ser 2 elevado a 0 é 1. Se eu for fazer para esse aqui, ó, o que vai mudar? Mudança que esse é o único 1. Quanto é isso aqui? É 2. O que eu tô querendo dizer para vocês é que a gente consegue fazer unitariamente, ó, e depois somar. Então, o que eu posso fazer? Posso cortar esses, ó. Posso cortar esse aqui, deixar só esse aqui, ó. Olha que legal. 2 elevado a 0, que é a posição, é 1. 2 elevado a 1, que é a posição, é 2. Então, dessa forma, a gente consegue ir quantificando. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui é 1, aqui é 0, isso aqui vai ser quanto? Usando aquela mesma lógica. Vai ser 2 elevado a 3, que é a posição. A posição aqui não é... Aqui não são as posições. Quanto é que é... Vamos dizer aqui. Quanto é que é 2... Como é?
ser 8. Isso. Se eu colocar 1 aqui, vai ser 8. Se eu colocar apenas um 1 aqui, vai ser 4. Aqui vai ser 1. Aqui vai ser 2. E aqui vai ser 1. Então a gente consegue transcrever valores binários para decimais utilizando soma de potências de 8. Vocês já viram a tabelinha binária? Tabelinha binária é isso aqui, ó. Tabela binária. A gente tem... vamos fazer ela aqui de 8 bits. Aqui eu tenho 2 elevado a 8. 2 elevado a 7. 2 elevado a 6. Né? Opa. Esse troço aqui tá me zoando, viu? Pronto. Ok, tá aqui, ó. Nossa tabelinha binária. E para cada casa decimal, você vai ter... cada casa decimal você vai ter uma potência de 2. Opa. Então se eu tenho, por exemplo, aqui, ó, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. E para a gente fazer a conversão, a gente tem que somar as potências. Então, alguém consegue enxergar o valor decimal para esse binário aqui? 256? Exatamente. 356. Olha aqui, ó. Então a gente tem como fazer essa continha bem legalzinha. É 2 elevado a 8 vezes 1. Exatamente, o que é 256. E o resto vezes 0. É o que eu tô querendo dizer pra vocês, é que você consegue fazer passar binário para decimal fazendo somas de potência de 2. Alguém consegue me dizer que valor é esse aqui, ó? Isso. 257, porque é 2 elevado a 8 vezes 2 elevado a 0. A gente tem uma convenção na computação que cada dígito binário é um bit e que 8 dígitos binários é um byte. Beleza? Então, um byte ele tem 8 dígitos binários. A gente tem 8 dígitos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que é do 2 elevado a 0 ao 2 elevado a 7. Então, eu vou tirar isso aqui só a fim de... a gente compreender melhor. Então, alguém sabe me dizer o que acontece se eu pegar todos esses bits e eu... Opa. Todos esses bits aqui e eu botar para 1? Alguém sabe me dizer o que acontece se eu pegar esse byte inteiro, né? Esse byte inteiro, ou seja, que é 8 bits, e eu colocar todos eles para 1, alguém sabe me dizer que valor vai ter? Essa é difícil. Não. Sabe dizer não, né? Beleza. Veja só. Eu vou estar somando todas as potências. Eu vou estar somando 2 com 2 elevado a 7, com 2 elevado a 6, com 2 elevado a 5, com 2 elevado a 4, com 2 elevado a 3. Eu chuto 1024. Como é? Eu chuto 1024. Só que eu não tenho certeza. 1024? Não. Calma só. Olha aqui. Se liga. Olha aqui, ó. Se eu colocar 2 elevado a 8 aqui, vamos botar o 2 elevado a 8 de novo. 2 elevado a 8 é quanto? 256. Pronto. Agora eu vou colocar esse aqui 0. Esse aqui era, se eu tivesse só esse aqui ativo, era 256. Agora eu tirei ele e botei todos esses ativos. Qual o valor que vai ter aqui? Olha, ia ser apenas 2 elevado a 8. Só que agora tem o quê? 2 elevado a 7, mais 2 elevado a 6,
mais 2 elevado a 5, mais 2 elevado a 4, mais 2 elevado a 3, mais 2 elevado a 2, mais 2 elevado a 1, mais 2 elevado a 0. Preste atenção que quando eu tenho 2 elevado a 8, eu tenho 2 elevado a 7 vezes 2. Olha só aqui, ó, presta atenção. Eu tenho 2 elevado a 7, 128, vezes 2, 256, que é 2 elevado a 8. Só que imagina que eu pego 2 elevado a... Por acaso dá 255? Dá. Mas por quê? Sabe dizer o porquê? Ou tu só tacou na calculadora aí? Olha, vou explicar agora o que é. Eu tava explicando porque era 255, né? Mas enfim. Por que é 255? Se a gente pegar 2 elevado a 7 e dividir por 2, vai dar 2 elevado a 6. E assim vai. 2 elevado a 2 dividido... Multiplica pelo 2, que é a base, vezes a potência, aí depois multiplica pelo número, que é 0 ou 1. Isso. No caso, todos são 1, então multiplica tudo pelo 2 vezes a potência. Exatamente. Em cada caso. Exatamente. O que eu tô querendo dizer é que se você tiver tudo isso aqui 1 e isso aqui 0, né? Vai ser a mesma coisa de... Ó. Vai ser a mesma coisa de... Merda. Vai ser a mesma coisa... Ah, que caralho, viu? Vai ser a mesma coisa de eu pegar isso aqui, 1, só isso aqui 1 e subtrair 1. Ou seja, isso aqui é 255, 256 e isso aqui é 255. A gente tem 120, 256 aqui, mais nada. E a gente tem o que aqui? Deixa eu só inserir uma linha aqui abaixo. Inserir pra baixo. Aqui eu tenho o que? Aqui eu tenho 256, só que como é 0, então vai ser 0 vezes 256. Então aqui é 0. Aqui eu tenho 127, 28, aliás. Aqui eu tenho 64. Aqui eu tenho 32. Aqui eu tenho 16. Aqui eu tenho 8. Aqui eu tenho 4. Aqui eu tenho 2. E aqui eu tenho 1. 1 vezes 2 é 2. Vezes... Se eu somar tudo isso aqui dá 255. Agora aqui, isso aqui tudo é 0. Porque é tudo multiplicado por 0, né? E aqui é 256 multiplicado por 1, que é 256. Isso aqui é 256. Isso aqui é 255. Então, é uma coisa bem legal da gente ver. Se tudo aqui for 1, mas esse for 0, vai ser a mesma coisa de tudo isso aqui 0 e isso aqui 1 menos 1. Isso é uma coisa bem legal, que dá pra gente se divertir bastante, dá pra gente trocar muitas bolas. E é uma coisa que vocês não vão aprender só com essa aulinhazinha aqui. Vocês vão ter que meter a mão na massa e testar. Então, basicamente, a fórmula mágica de passar qualquer valor de um sistema de numeração, de um sistema de numeração qualquer por decimal, é fazer o quê? É o valor que está na posição. Só tá aqui. O valor que está na posição, valor vezes a base elevado à posição. Essa aqui é a fórmula do sucesso do cientista de computação ou engenheiro de computação, sei lá. É isso aqui, pessoal. Então, se eu quero, por exemplo, descobrir esse valor aqui que eu vou fazer, eu vou pegar 1 vezes 2 elevado a 8, 2 é a posição, 2 é a base e 8 é a posição, e vou somar tudo. Tudo isso aqui, e eu vou ter o quê? Alguém sabe me dizer qual o valor que eu vou ter nesse aqui? Me disse que é 511. Exatamente. Por quê? Porque vai ser 2 elevado a 9 menos 1. Beleza. Então, de binário, eu estou só dando só uma introduçãozinha aqui. Essa é a tabelinha. Se você quiser descobrir os valores mais à frente, como é que você faz? Deixa eu botar mais aqui. Pera aí.
2 mais à frente é 2 elevado a 9. Deixa eu tacar aqui para trás. 2 elevado a 9, 2 elevado a 10, 2 elevado a 11. Quanto é 2 elevado a 10? É 500... 2 elevado a 9, aliás, é 512. 2 elevado a 10, 1024. 2 elevado a 11 é 2 vezes 1024, que é 2048. Quanto é 2 vezes 2 elevado a... Porra, desculpa. Quanto é 2 vezes 2 elevado a 11, que é 2 elevado a 12, que é a mesma coisa de 2 vezes 2048. 4.096. Aí você multiplica isso aqui de novo por 2. Dá 8.192. Eu acho que é assim. É, passei. E o trabalho da gente da computação é, no mínimo, saber decorar até aqui. Então, se você tem que, no mínimo, eu digo que uma das principais objetivos dessa disciplina de arquitetura é você sair sabendo 2 elevado a 13. Você tem que decorar isso aqui. Tem que decorar isso aqui. Essa tabelinha ela é essencial. E na hora que você vai transcrever de hexa para decimal, você utiliza ela também. Ó, se liga aqui. Eu vou tirar o 2 elevado a 8 para frente para ficar mais fácil. Então, lembram que eu falei que um dígito hexa equivale a 4 dígitos, 4 bits, 4 dígitos binários? Então, a nossa tabelinha hexa, ela é desse jeito aqui, ó. Vou mesclar essa. Hexa. Pronto. Basicamente, nossa tabelinha é assim, ó. Lembram que a gente tinha do 0 ao F, né? Onde era do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A, que é 10. B, que é 11. C, que é 12. D, que é 13. E, que é 14. E F, que é 15. Então a gente pode dizer que aqui é F e aqui é F. Por quê? Aqui tá tudo 1. Isso aqui em binário é 15. F em hexa é 15. Então isso significa F. Então a gente consegue, com um hexadecimal, a gente consegue descrever 4 bits binários. E essa é a magia do hexa. É a gente conseguir transcrever uma porrada de uns utilizando apenas um algarismo. Olha aqui, ó. Se aqui fosse... Peraí, como é que esse negócio aí? Que negócio? Do 4 bits, pelo quê? Ó, de novo. Esse negócio do 4... De novo. Eu quero transcrever meu sistema binário, meu sistema hexadecimal. Vocês não viram isso na aula? A gente não viu conversão ainda. Não, eu digo... Ah, entendi, né? Beleza. Vou fazer a conversão. Eu vou ensinar pra vocês as 2 manhas de conversão. E rapidinho aqui, que já tá quase na hora da gente ir embora. Mas enfim. O hexadecimal é do 0 ao F. O A significa 10. O B significa 11. Opa. O D significa... desculpa. O C significa 12. O D significa 13. O E significa 14. E o F significa 15. Quando a gente vai passar, por exemplo, 10 por binário, a gente tem esse valor aqui, ó. Isso aqui é um binário, só que a gente consegue representar ele em decimal com o 10 ou em hexa com o A. Então a gente consegue, com um hexadecimal, representar 4 binários. Essa é a convenção. Então a gente consegue representar, por exemplo, isso aqui em binário é 10. Isso aqui em binário é 10. Em hexa. Só que vocês estão vendo que 2 elevado a 7 mais 2 elevado a 5 não é 10. É porque é outra convenção que a gente tem. Quando a gente vai passar de binário para hexa, a gente faz isso aqui, ó. A gente assume que a cada conjunto de 4 bits a gente tem
de 2 elevado a 0 a 2 elevado a 3. A gente sempre vai ter isso. Quando a gente vai passar de binário para hexa. É uma coisa que vocês vão aprender com o professor mais tarde, eu só tô adiantando algumas coisas. Mas isso aqui é só a tabelinha de conversão. E é legal que vocês saibam dela, o professor vai ensinar depois. Eu não vou explicar ela agora direito, mas basicamente é isso. Você consegue, em 4 bits, você consegue 1 hexa. Isso é para compactar algumas operações que vocês vão fazer. Vocês vão compactar operações utilizando hexadecimal. Mas para você utilizar hexadecimal, você tem que decorar os binários. Então vocês vão chegar lá em cadeiras futuras já decorado o binário que vocês vão ter decorado nessa disciplina. Então, rapidamente aqui para a gente vazar, existem os 2 métodos de conversão. De um sistema qualquer para decimal, você tem o valor que está na posição vezes a base elevado àquela posição. Beleza? E para você quantificar, por exemplo, o decimal para um outro... Como é que eu posso dizer? Para o binário, né? Você tem, por exemplo, 10. Você quer saber qual é o binário de 10? Você vai dividir... ó, o valor total, né? Porque aqui é o valor da posição. Aqui é valor de uma posição. Valor de uma posição vezes a base naquela posição. Aqui vai ser o valor total dividido pela base que você quer, né? A base final. E você vai fazer essa operação e sempre pegando os restos e o quociente. Não sei se vocês viram isso, mas vou fazer aqui com vocês rapidinho. Por exemplo, de binário para decimal. Eu tenho o valor 10. Eu quero passar esse 10 para binário. Como é que eu faço? Eu vou ver se eu tenho aqui alguma cor para desenhar. Deve ter, não é possível que não tenha. Dá para desenhar nesse troço aqui. Ah, nada. Que porra, viu? Ah, era pra eu ter baixado o Shore, ó. Caralho. Aí. Não me programei tanto quanto eu queria. Pessoal, é que muito conteúdo pra passar na aula só. Desculpa se eu tô falando demais, mas... Só iniciar o GIMP aqui pra ver se dá pra usar uma caneta, alguma coisa assim. Pronto. bem merda mesmo, mas é só o que a gente tem pra hoje, né? Pronto. Okay. Vai assim mesmo. Vai assim mesmo. Depois eu descubro como é que faz. Eu tenho 10 e eu quero do 10 binário, né? E eu quero passar pro binário. Eu tenho 10 decimal, eu quero passar pro binário. Como é que eu faço? Eu pego 10 e eu divido pela base. Qual é a base que eu quero? É o 2. Eu tenho 10 decimal e eu quero passar para a base 2. Eu vou pegar o 10 e dividir pelo 2. É quanto? É 5. Vou pegar o quociente, né? E vou dividir por 2. Antes eu tenho que me certificar que o resto aqui tá legal. Quanto é o resto de 10 dividido por 2? É 0. Quanto é que é de 5 dividido por 2? É 2. Resto 1. Quanto é 2 dividido por 2? 1. Resto 0. Quanto é 1 dividido por 2? É 0. Opa, é 0. Né? Resto 1. Então eu vou pegar esses restos e juntar eles, ó. Tem o resto 1, ó. Resto 0. Resto 1. Resto 0. E pá! Tá aqui o meu 10 em binário. É assim. Então, se por exemplo eu quisesse para hexadecimal, eu faria... Ao invés da base 2, eu faria 16. Quanto é 10? Quanto é 10 dividido por 16? Não tem que mais me explicar, né? Então é 16
vezes 16, né, é 0. Qual o resto aqui? É 10. Então, eu vou pegar esse 10 aqui. Só que 10 em hexa é A. Então, meu valor é só A. Então, resumidamente assim, você vai concatenando os valores. Eu espero que tenha ficado entendido. Realmente não dá pra entender assim de primeiro. Eu só tô sendo aqui sucinto pra vocês irem descobrindo devagarzinho como é que se dá o sistema de numeração, as conversões. Olha, se eu descobrisse esse antes aí. Beleza, pessoal? Vocês têm algum exercício para fazer? Aí a gente pode até fazer aqui e descobrir alguma coisa junto. Vocês têm algum exercício legal pra gente fazer aí? Pra eu aplicar aqui? É confuso, só que você vai aprendendo. Você vai... É questão de você pega alguma coisa. Pega um papel. Opa, caiu. Você pega um papel e... uma coisa você vai escrevendo. Opa, descobrir alguma coisa legal, né? Não sei se dá pra vocês verem aqui, mas basicamente o jeito de se estudar essas questões, né, de conversão basicamente na mão mesmo. Só tem jeito que você faz na mão. Você pega e taca num papel que você estiver aí e é assim que se vai. É o único jeito de aprender. Vocês têm algum exercício aí pra gente fazer? Pra ficar um pouco mais claro. Se o professor tiver passado, eu acho que ele não passou, né? Tem não, né, cara? Então, vou fazer aqui de outro. Vou fazer aqui do... Opa, caralho. Vou fazer aqui do... Fazer aqui do... Vou transcrever o valor 6 de binário de decimal para binário. Então, 6, 6. E eu vou passar para base 2. Como é que eu faço? 6 dividido por 2? 3. Resto 0. 3 dividido por 2 é 1. Resto 1. 2 dividido por 1, né? Desculpa. 1 dividido por 2 é 0. Resto 1. Aí eu pego esses valores. 1, 1, 0. E é esse o binário de 6. Assim, de uma forma bem simples. Quando quando você tem, por exemplo, de decimal para um valor assim, para binário, por exemplo, você pega o valor que você quer, divide pela base e depois só pega os restos. E quando você tem, por exemplo, de binário para decimal, você vai multiplicando. Então, por exemplo, aqui de decimal para uma base qualquer, né? Eu pego o valor total, divido pela base, vou pegando os restos da direita para a esquerda e junto eles da esquerda para a direita. Isso aqui tem, por exemplo, os restos aqui é 0, 0, 0, 1, né? 0, 0, 0, 0, 1. O valor que vai se formar é 0, 0, 0, 1, 0. Você pega eles da direita para a esquerda e dispõe eles da esquerda para a direita. E isso aqui é o nosso valor, que por sinal é 2. Beleza, pessoal? Com certeza ficou alguma dúvida, mas basicamente essas dúvidas só vão ser tiradas fazendo exercício. E se vocês quiserem, eu posso até deixar aqui. O professor talvez fique com raiva de mim porque eu adiantei o conteúdo, mas eu posso deixar aqui alguns exercícios caso vocês queiram. Aí vocês fazem e a gente debate no grupo, beleza? Então eu vou deixar aqui um exercício bem legal. Eu quero que vocês convertam esse valor aqui pra mim, ó. 278. Vocês fazem... É bom, pronto, a gente tem mais alguns minutos. Vocês fazem esse valor no papel e vocês botam nos comentários aí. 278 para binário. Na base 2. Façam aí rapidinho. 278. Esse vai ser nosso valor de fechamento aqui da aula. 278 do decimal pro binário. Qual é a dica? É o valor total dividido pela base
Você pega os restos da esquerda para a direita e monta o valor da... Opa, perdão. Você pega os restos da direita para a esquerda e dispõe eles da esquerda para a direita. Beleza, pessoal? Façam aí rapidinho. Façam aí, esse aí deve levar pouco tempo, então eu vou logo colocar o outro aqui. Eu quero que vocês façam agora, depois que você terminar esse aqui, né? Vocês vão fazer... Então, quem tiver aí ainda, não tiver morrido de sono, quiser fazer. Quem tiver com preguiça demais de fazer, eu faço pra vocês. Então eu vou esperar aqui vocês fazerem. Vou até... Vocês têm até 16h20 aí, eu vou fazer rapidinho e a gente finaliza, pessoal. Desculpa aí se a gente levou muito tempo, mas é porque é um conteúdo introdutório, ele tem que ser feito devagar. Eu tentei correr aí no final, só que acho que não deu muito certo não. Primeiro foi 0. Vou pegar aqui de cabeça e ver se dá certo. Não tô enxergando. Tá certo, pra dar certo. Peraí. Tá certo, tá certo. Então, o segundo é 175, né? Vamos ver aqui. Segundo 175. Qual foi que eu pedi mesmo? Foi a F. A F é 1. Então fica... Vamos testar aqui, pessoal. Rapidinho. Beleza. Vamos ver aqui. Foi 278. Vou fazer aqui 278. 278. Dividido por 2 é quanto? É 169. Opa, botei no canto errado. 169. Resto 0. 169 dividido por 2 dá 169 ou é 139? 139 é verdade, eu tô voando aqui. 139. Tô fazendo de cabeça aqui rapidinho. 139. Isso.
Pronto. Faz mais sentido agora. 139 por 2. Opa, o tamanho dessa lista. Boa. 139 por 2 é 64. Não, 68. 69. 69. Tô meio ruim de matemática. 69, resta 1. 69 por 2 dá 34. Resta 1. 34 por 2 dá 17. Resta 1. Resta 0. 17 por 2 é 8. Resta 1. Por 2 é 4. Resta 0. 2 dividido por 4 é 2. Resta 0. 2 dividido por 2 é 1. Resta 0. E 1 dividido por 2 é 0. Resta 1. Vamos colocar aqui. É 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Coloca aí. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Tem aqui. Primeiro hexa, segundo hexa. Vamos ver se bateu. De vocês é provável que esteja mais certo que eu. Ver aqui. Beleza. Bateu. Então, se o meu está certo ao de vocês, se o meu tá igual de vocês, é porque o meu tá certo. É provável que vocês estejam acertados. É porque vocês acertaram o cálculo aí, eu errei, né? Então, é assim, valor final, valor inicial dividido pela base. Você pega os restos da direita para a esquerda e dispõe eles da esquerda para a direita. Vamos fazer agora o próximo. Beleza, vamos fazer aqui, o outro é a F. A F. Beleza. Quanto é F? É 15. Quanto é A? É 10. Qual é a base? 16. Qual a posição de 10? É 1. Qual a posição de 15? É 0. Quanto é 15 vezes 1? Que isso aqui é 1, né? 15. Quanto é 10 vezes 16? 160. Some. 175. 175. Beleza, Augusto? Beleza, pessoal? Desculpa aí de novo o erro grotesco que eu fiz, mas a gente já tá fechando quase 2 horas aí com 9 pessoas. Obrigado a quem ficou. Vocês já adiantaram muita coisa, vocês já sabem fazer a conversão, vocês já vão chegar com o professor lá, já... Oi, Wellington. Essa aula aqui vai ser gravada? Sim, já está, meu filho. Gravada? Já está. Já está. Beleza. O professor não me pediu ainda para escrever algum Vai material. postar no YouTube depois então, né? Só Vou. se quiser já assistir, então. Ok. O professor não pediu para escrever algum material sobre isso. Vocês estão usando o Stalins, né? Eu vou pausar, fechar a gravação aqui.